E aí, gremistada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou abrir um quadro que é o Nicole Responde. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem algumas perguntas sobre qualquer tema para eu responder. E é claro que a gente vai falar aqui nesse vídeo também sobre o dia histórico que foi 11 de julho. Marcelo Marques comprou a Arena e agora acabou, né? Acabou aquela piadinha sem graça de ai, Arena OAS, paguem o aluguel. A Arena é nossa. Então a gente vai falar sobre isso aqui também no vídeo. Já deixa o seu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Tudo isso após a vinheta. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que vocês mandaram várias mensagens e eu selecionei algumas aqui para responder, mas manda de novo que na próxima talvez eu responda a tua pergunta, tá bem? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos começar com a pergunta do Léo, que ele questiona sobre o Campeonato Brasileiro que tá voltando e ele fala assim: boa noite, bom dia ou boa tarde. Qual a perspectiva da volta do Grêmio para o Campeonato Brasileiro? Olha, eu tô um pouco nervosa para amanhã, tá? Porque assim, é um jogo complicado, tá, gente? O Cruzeiro é um time que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, é um time que está formado, o Grêmio ainda está buscando, né, as suas 11 peças ideais. O Mano Menezes acho que está conseguindo uma evolução desse time e acho que está próximo de conseguir pelo menos o setor que ele fala tanto encaixar, que é o meio-campo, né? Mas ainda assim é um jogo muito difícil. Então eu confesso que se a gente conseguir um empate, já estarei comemorando. Jogar no Mineirão é complicado também. Jogar fora de casa já é difícil, mas no Mineirão é um dos estádios que a gente encontra essa dificuldade um pouco maior. Então, para amanhã especificamente, não estou muito confiante, tá? Claro, não é impossível, o Grêmio tem plenas condições de conseguir daqui a pouco, né, uma vitória diante do Cruzeiro, mas a gente sabe que é um jogo tenso aí, então o empate para mim já estarei feliz. Vamos responder agora a pergunta do João Pedro, porque é uma pergunta curiosa. Volta e meia alguém questiona, né, o Rodrigo ali tá no Grêmio, porque são jogadores que geralmente estão lesionados e vocês acabam não lembrando se saíram ou não do time. E ele questiona sobre o João Pedro, ele manda assim: João Pedro está no Grêmio ainda? O lateral direito, no caso. Sim, o João Pedro está se recuperando, né, da lesão que sofreu. E o período inicial, né, de recuperação era de 4 meses, depois diminuiu para 3, conta essa, né, parada do Super Mundial, conta esse um mês aí, então ele deve retornar ali por setembro, João Pedro, mas está nesse processo de recuperação. Eu vou intercalar perguntas do Grêmio com perguntas pessoais, porque eu sei que vocês gostam dessas curiosidades também, mas o Henrique manda um questionamento muito legal, tá? Ele pergunta assim: Nicole, como se imagina daqui 5 anos? É difícil essa pergunta, né? Esses dias eu estava pensando se eu imaginava como eu estaria hoje 5 anos atrás, e com certeza não imaginava. Mas daqui 5 anos eu pretendo estar formada, para começo de conversa, falando profissionalmente, né? Casada eu sei que estarei, né? Casada, irei casar daqui uns meses. Aliás, também questionaram sobre o casamento, quando que vai ser, se eu estou ansiosa. Casamento dia 7/11 e sim, estou com, TPC, temperamento pré-casamento, porque estou muito ansiosa aí para esse dia, para sair tudo certo. E como eu me imagino daqui 5 anos, cara, é difícil responder essa, mas me imagino, então, casada, acho que já terei pelo menos um filho. Também perguntaram dos filhos, queremos ter 2 filhos, tá? Casada com pelo menos um filho, formada, né? Formada na faculdade. E falando bem profissionalmente mesmo, eu espero estar com uma carreira um pouco mais consolidada, né? Que eu esteja em algum lugar, em alguma emissora grande, porque eu quero muito voltar para uma emissora ainda. Então eu queria voltar fazer um trabalho expressivo em uma emissora maior, assim, enfim, talvez em São Paulo, quem sabe, eu tinha o desejo de viajar para São Paulo a trabalho, quem sabe isso aconteça daqui a uns anos, né? Mas o Rodrigo quer saber se teve treta, né? Eu sei que vocês ficaram curiosos. Ele pergunta assim, ó: o gremismo do 4DTV acabou? Gente, acabou, né? Como diz o Bruno Soares na nossa live de terça, o Tricolores, o falecido gremismo. Mas brincadeiras à parte,
Sim, acabou. Agora a gente segue aqui no meu canal com o Tricolores, eu, o Bruno, no mesmo formato. Claro, não presencialmente, porque não temos um estúdio, mas seguimos ali, né, fazendo uma resenha sobre o Grêmio. Já teremos provavelmente convidados aí ao longo das próximas semanas, mas acabou. Assim, não cabe a mim ficar falando os detalhes, né, até porque não foi uma decisão minha, não foi uma decisão do Bruno. O gremismo estava indo bem, tá? Tinha dias que, inclusive, o gremismo fazia números maiores que o programa de segunda-feira, que tem o Rafael Sobis. Então, o nosso programa estava indo bem, que eu posso dizer para vocês que não foi culpa nem minha, nem do Bruno e nem do gremismo. Foi uma opção, né, de quem gerencia o canal e tá tudo certo. Seguimos a vida e agora aqui no meu canal. Então, eu conto com vocês toda terça-feira, às 8 horas, Tricolores, eu e o Bruno Soares. E aí, né, provavelmente um convidado semana que vem. Apenas, né, só não é na terça-feira quando tem jogos do Grêmio, daí a gente geralmente passa para quarta, mas espero vocês. Meu amigo lá de São Paulo, Santista, Zanardi, também mandou uma pergunta sobre ele, e ele diz assim: opiniões sobre o Cuéllar, será que ainda pode render algo? Cara, é difícil, né? Sobre o Cuéllar a gente tem um pensamento da razão e da emoção. Da emoção, eu vou te dizer que a esperança é a última que morre. Se a gente acreditava em alguns momentos que o Gemerson ia entrar e ia fazer uma baita partida, até hoje, o Pavão vai entrar, a gente fica meio receoso, mas fala, hoje ele vai fazer um jogo que ele nunca fez aqui com a camisa do Grêmio, então por que eu não iria acreditar que o Cuéllar possa se recuperar, né? É um jogador que a gente sabe que tem qualidade, é um jogador que veio com uma expectativa muito alta aqui, foi uma das principais contratações do Grêmio nesse ano, então, como torcedor, a minha esperança nunca vai morrer, né? Eu vou acreditar que ele vai conseguir se recuperar 100% fisicamente e vai jogar uma bola que ainda não jogou aqui. Agora, analisando a situação e talvez um pouco mais com a razão, acho muito difícil que isso aconteça. A gente tá no 7º mês do ano, ele tá aqui desde o início da temporada, ele não conseguiu desenvolver. Então, muito complicado, né, falar do Cuéllar, assim, são dois sentimentos. A gente acreditar que vai voltar e que vai jogar bola, mas com a razão realmente é muito difícil acreditar nisso. Paradinha rápida aqui no vídeo para te deixar teu like, tá? Deixar teu like, te inscrever no canal que a gente tá rumo aos 10 mil inscritos. E agora vamos falar da Arena do Grêmio. E vamos para a grande pergunta de hoje desse quadro, que é do FB Souza sobre Marcelo Marques, a Arena, eleição. Ele manda assim: depois dessa do Marcelo Marques, será que tem eleição? O cara ganhou hoje para presidente. Pois é, gente. Primeiro quero parabenizar o Marcelo Marques, que foi um feito histórico que ele fez. Quando ele anunciou sua pré-candidatura e falou da possibilidade, a gente não achava que isso ia acontecer tão rápido. Eram muitas burocracias, até alguns pré-candidatos falaram sobre isso. E aqui eu não estou falando do Paulo Calef, o Denis Abraão também citou sobre essa possibilidade da compra e disse que era muito difícil. E aí ontem pela tarde o presidente Roberto Guiar confirmou o contato com o Marcelo Marques e disse que estava muito otimista com a compra da Arena. E à noite o Marcelo anunciou, né, efetivamente a compra da gestão e das duas dívidas que não pertenciam ao Grêmio, que agora pertencem. Então o Grêmio tem toda a gestão da Arena e isso é muito importante para o torcedor. A gente está com um sorriso de orelha a orelha desde ontem à noite e o Marcelo Marques coloca o seu nome na história do Grêmio, né? Não tem mais como a gente falar sobre a Arena do Grêmio sem falar de Marcelo Marques, sem falar da Marquespan, sem falar do pãozinho, né? O pessoal tá brincando bastante com isso, sobre o carboidrato e tal, mas apesar das brincadeiras, realmente foi um feito histórico que o Marcelo fez ontem à noite. Bom, sobre a eleição, né, foi questionado ali sobre, será que acabou a eleição, né? O FB perguntou. Acredito que sim, tá? E agora, mais ainda. Por quê? Porque o Paulo Calef desistiu da sua pré-candidatura, anunciou a sua desistência, parabenizou o Marcelo pelo feito, né? Diz que como torcedor do Grêmio fica muito contente. Então, né, se retirou aí dessa eleição, mas seguirá lá com a sua chapa no Conselho Deliberativo. Então, assim, boa sorte lá ao Paulo Calef no Conselho Deliberativo, mas nas eleições para presidente do Grêmio, ele se retirou. Então, assim, acho muito difícil que o Marcelo Marques não seja aclamado ainda, não seja eleito presidente do Grêmio. Boa sorte a ele, que siga pelas 3 cores, né, Marcelo? Que a gente siga trabalhando pelo Grêmio. E esse foi o Nicole Responde, o primeiro aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não dá para responder tantas perguntas, o vídeo fica muito longo, vocês mandaram várias, mas nas próximas aí eu tento responder outras questões de vocês, tá bem? Um grande beijo e abraço e até mais!